Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu hoje o governador do Acre, Gladson Cameli, e a senadora Maílza Gomes na residência oficial. Na pauta, a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência e a conclusão de obras estruturais no Acre, que dependem de recursos federais. Para o governador do Acre, Gladson Cameli, a reforma da Previdência é fundamental para reequilibrar as contas dos estados. Para você ter uma ideia, só no mês de janeiro nós tivemos um déficit da Previdência, o estado teve que desembolsar 40 milhões de reais e crescente todo mês. Então, nós precisamos que essa reforma tem que incluir os estados, sim. Se a reforma não for incluída os estados, eu vou ter que decretar estado de calamidade financeira. Davi Alcolumbre voltou a defender que é papel do Senado, como Casa da Federação, fazer o debate sobre a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Para ajustar as contas do governo federal, que foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está tramitando na CCJ, no Senado Federal, e constituir uma nova proposta chamada de PEC paralela com a inclusão dos estados e municípios. Então, o governador Gladson apoia essa inclusão, assim como vários governadores do Brasil, e a gente tem tratado isso com os prefeitos, com os governadores, para a gente fazer um ajuste nas contas do Estado Nacional, mas que seja extensivo aos governos estaduais e aos municípios brasileiros. O Brasil precisa de um equilíbrio, acho que a reforma será a saída para que o nosso Brasil volte a crescer e os estados venham ter melhores condições de trabalho. O presidente do Senado disse que o Acre precisa do apoio do governo federal para a conclusão de obras que estão pendentes. Tem várias obras de infraestrutura no estado do Acre que as próprias rodovias federais que o governo federal precisa retomar para não deixar paralisá-las, que são obras importantes de infraestrutura. Quando se fala Amazônia, fala-se de preservação. E nós temos para mais de 27 milhões de amazônidas que precisam de um emprego, precisa de novas oportunidades. Apesar das apostas na reforma da Previdência para reverter a crise financeira atual, economistas acreditam que o país só volta a se desenvolver com uma mudança profunda no sistema tributário. O gasto da União em Estados e Municípios, hoje, ele está totalmente para manter os aposentados, pensionistas e a estrutura vigente. Ele não tem uma sobra para investimento. Resolvida essa parte previdenciária, que ela é para o Estado, o município e a União, vai gerar prosperidade, milhões de novos empregos, melhora o salário, melhora a atividade empresarial, a concorrência das empresas brasileiras com o resto do mundo. O Brasil tem um problema extremamente sério. O potencial de crescimento do país hoje é baixo. A reforma tributária, principalmente essa que nós estamos propondo, de tributação de bens e serviços, ela tem como objetivo aumentar o potencial de crescimento do país. E o impacto pode ser extremamente relevante. O Sistema Tributário Nacional foi criado na época do regime militar e, mesmo com a redemocratização, até hoje, não foi remodelado. A gente já vem com distorções desde lá de trás, e isso foi se agravando por conta da necessidade de financiamento estatal. É sempre muito mais fácil, em vez de você remodelar o sistema, implementar uma reforma ampla, aumentar tributo ou criar novos tributos. Só gambiarras. Tudo que o Brasil fez desde 80 para cá foram remendos que só contribuíram para destruir a economia. Atualmente tramitam no Congresso pelo menos 2 grandes propostas de emenda à Constituição que mexem nas regras tributárias. Uma delas é a do deputado Baleia Rossi. O texto teve a contribuição do economista Bernard Api e está sob a análise de uma comissão especial na Câmara. O nosso foco tem sido na tributação de bens e serviços, porque do ponto de vista de produtividade, do impacto sobre o potencial de crescimento do país, claramente as maiores distorções estão aqui. Nós estamos falando por baixo de um aumento do PIB potencial da ordem de 10 pontos percentuais em um horizonte de 15 anos. Outra proposição está pronta para ser votada no plenário da Câmara. O parecer é do ex-deputado Luiz Carlos Rauli e foi reapresentado em forma de nova PEC pelo Senado no fim do semestre. Uma solução de limpeza, de simplificação, simplifica a cobrança eletrônica simples, direta, funcional, arrecadação garantida, diminui drasticamente a sonegação de 500 bilhões por ano, e as empresas terão uma carga tributária menor e o empresário não vai ficar com a faca no pescoço, porque o tributo
não vai entrar mais dentro da empresa dele. E aproveitamos a reforma para diminuir carga tributária sobre as famílias mais pobres. E esse dinheiro adicional que essas famílias terão vai voltar para a economia, criando um círculo virtuoso da economia. Ambas as propostas unificam os principais tributos sobre consumo. Surgiriam, então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, e o Imposto Seletivo, só de atribuição federal. Enquanto uma junta 5 tributos, cria um comitê gestor federal e prevê um período de 10 anos para a implementação, a outra tem abrangência maior, reúne 9 tributos, institui um comitê gestor estadual-municipal, cria uma cobrança tributária eletrônica e reduz impostos para alimentos e medicamentos. Nesta proposta, a transição é de 5 anos. Os entes econômicos, tanto nacionais como os internacionais, vão sentir a confiança necessária para poder aqui investir, e investir daqui o Brasil vai crescer e as pessoas vão crescer junto com o Brasil. O secretário, o professor Marcos Sintra, já está também com um texto avançado de uma proposta de simplificação tributária, de reforma tributária, que vai se juntar a essa iniciativa para que, num prazo muito curto, o Senado Federal possa deliberar sobre essa importante matéria. As sugestões do governo devem se concentrar na unificação dos principais tributos federais, em alterações nas alíquotas do imposto de renda e na desoneração da folha de pagamento das empresas. Queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não. Isso estimula, né, a implantação de uma reforma. Realmente ela é essencial hoje para a gente poder sair de um contexto de crise econômica e melhorar a nossa capacidade de geração de receitas. E a proposta de emenda à Constituição que institui a reforma tributária vai ser tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça logo mais às 14h30 da tarde. O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli e o economista Bernard Api estão entre os convidados. O requerimento para o debate é do senador Roberto Rocha, relator da proposta na comissão. O corte no orçamento para a realização do censo do IBGE de 2020 e a simplificação do questionário foram discutidos em audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. Não é uma pesquisa simples, nem pequena, nem barata. Ela não é por amostragem, quando se entrevista algumas pessoas daqui e dali. Todo mundo, o país inteiro vai ter que se voltar para o censo, é assim que foi feito das outras vezes, é assim que é feito no mundo. Os recenseadores do IBGE, eles vão percorrer todo o território nacional durante essa operação, de domicílio em domicílio, não é uma pesquisa por amostra, nos 5.570 municípios. E porque o censo é importante mesmo? Vai subsidiar a elaboração de políticas públicas que afetam principalmente o que se chama de alocação de recursos. Vão servir para nortear decisões da esfera pública, dos agentes de mercado, de sociedade, referência para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação para o município. Ao longo dessas 3 décadas, avançamos muitíssimo nesse terreno, ao demonstrar objetivamente as diferenças sociais e econômicas entre os distintos grupos étnicos raciais. Isso se deu com base nas informações coletadas nacionalmente pelo IBGE. E diante da necessidade de reduzir despesas, como é que o IBGE está se virando? 70% do custo do censo é pagamento com pessoal. Então, a gente tem que dar maior produtividade ao recenseador para a gente poder contratar menos recenseadores. Com isso, a gente compra menos equipamentos, a gente economiza recursos com treinamento. Para 2020, os questionários diminuíram de tamanho. O simples pode ser respondido em 4 minutos, o completo em 19. A ideia é que o recenseador aplique 6,7 questionários por dia, 117 por mês. O corte de algumas questões tem recebido críticas. Ao retirar uma variável simples, como a rede de ensino, deixamos de abordar um aspecto fundamental de uma das políticas
mais municipalizadas desse país, que é a educação. Não saberemos, a partir do censo 2020, se quem está frequenta a escola pública ou privada. Não é o momento para mudanças abruptas no censo demográfico. Esse não é o momento para ignorar tudo o que foi concluído, observado e constatado e debatido com a sociedade em todos esses encontros e testes que vêm acontecendo desde 2016. Tudo mais que está se colocando como corte impacta profundamente a população brasileira. Não buscar informação detalhada da renda de todos os moradores de domicílios é um problema. Déficit habitacional é um problema. Não é consenso que a migração interna deva ir para o básico, não é consenso que a gente tenha que colocar a pergunta do aluguel. Na equação matemática, faltou o povo. Então, a gente vai começar a colocar povo nessa história. Mudança na CLT para regular o trabalho aos domingos é um dos itens de proposta do governo para a recuperação da economia. Para não perder a validade, a medida provisória que trata da liberdade econômica tem que ser votada no Senado até o dia 27 deste mês. Redução da burocracia e segurança jurídica para quem quer trabalhar e investir. Esses são os principais objetivos da MP 881, a medida provisória da liberdade econômica. Aprovada no plenário da Câmara, ela será apreciada no Senado e o prazo para aprovação está bem próximo, 27 de agosto. O que nós lamentamos é que ela chegará muito tarde ao Senado, com pouco tempo, e nós não teremos a possibilidade de buscar o seu aprimoramento. Mais uma vez, nós estaremos no canto do ringue. Ou aprovamos ou rejeitamos. Dentre os pontos principais da MP, os destaques são: cai a exigência de alvarás para empresas de baixo risco. Os documentos digitalizados terão o mesmo valor dos originais, inclusive carteira de trabalho e registros públicos. Empresas individuais ficam dispensadas da comprovação de capital. O ponto será obrigatório apenas às empresas acima de 20 empregados. Orçamento no negativo. Produto Interno Bruto estacionado. Um desemprego que não cede. Com a medida provisória da liberdade econômica, o governo espera destravar a economia. E um dos alvos é o setor de comércio, que emprega muita gente. O trabalho aos domingos, hoje permitido em horários limitados nos shopping centers, será flexibilizado. E esse é um dos itens mais polêmicos da medida provisória. Essa medida provisória da liberdade econômica, que na verdade é uma mini reforma trabalhista. O mais importante que nós temos que pensar no Brasil é que nós temos 13 milhões de desempregados. Nós precisamos abrir esse país, facilitar esse país para que mais empregos sejam gerados, porque o primeiro e o mais sagrado direito do trabalhador é ter trabalho. O projeto que estabelece regras para a demissão de servidor público em caso de desempenho insatisfatório está entre as matérias que podem ser analisadas pelo plenário do Senado nos próximos meses. A demissão de servidores estáveis por insuficiência de desempenho está prevista na Constituição. Mas ela nunca foi aplicada porque falta uma lei estabelecendo regras e critérios para que a demissão aconteça. É o que prevê o projeto da senadora Maria do Carmo. De acordo com o texto, cada servidor será avaliado anualmente. A comissão de avaliação é formada por 3 pessoas: o chefe imediato, um colega da mesma unidade e um servidor estável indicado pelo Departamento de Recursos Humanos. Quanto aos critérios de avaliação, 2 são fixos: produtividade e qualidade, contribuindo com 50% da nota final apurada. 5 fatores serão variáveis, conforme a atividade do servidor, valendo 10 pontos cada um. As notas serão dadas na faixa entre 0 a 10 e a demissão poderá ocorrer em 2 situações. Se o servidor obtiver o conceito de não atendimento, ou seja, nota inferior a 3 nas 2 últimas avaliações, ou se não conseguir o conceito de atendimento parcial na média das 5 últimas avaliações. Atendimento parcial compreende notas entre 3 e 5. O servidor tem direito a recurso.
A proposta abrange os servidores dos 3 poderes e vale para a União, estados e municípios. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais no dia 10 de julho. Eu acho que a gente tem que acabar com essa história de servidor público que não trabalha. Eu trabalhei 30 anos no hospital universitário e essa avaliação já existe, gente. E o gestor pode perfeitamente, eu também já fui gestora, secretária de saúde. Você pode fazer a advertência verbal, se é que quer que ele perca o cargo, a advertência verbal por escrito, 15 dias, 30 dias e tirar. Eu acho que estão esquecendo um detalhe. Foram concursados, foram jovens. O que não se admite é que o funcionário, num ano, tire nota 1 ou nota 2 ou 2,90 e tenha uma segunda oportunidade para se recuperar, sendo acompanhado para sua eficiência. E no segundo ano, novamente, não tire o mínimo de nota 3. O que se quer é que o contribuinte brasileiro, o prestador, o cumpridor de impostos, tenha a garantia de um mínimo de eficiência. A proposta deveria ir para a Comissão de Direitos Humanos, mas a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Juíza Selma, apresentou um pedido de urgência que foi aprovado. Por isso, o texto seguiu para o plenário. Para este professor de administração, não há dúvida de que é preciso melhorar o desempenho da maioria dos servidores públicos brasileiros. O que ele sugere é uma avaliação adequada ao perfil de cada setor da administração. Também a avaliação de desempenho não é um instrumento de degola, é um instrumento de melhoria de desempenho. Então, depois de um certo tempo, será necessário preparar um tipo de avaliação que deve mudar à medida que o órgão vai alterando suas finalidades, suas atividades. O Sindicato dos Servidores Federais é contra o projeto. Segundo a entidade, a melhoria da qualidade do serviço público só pode ser alcançada com a valorização do servidor. Avaliações servem para detectar necessidade de treinamento do servidor, de relocação do servidor, de valorização do servidor. Enfim, nós precisamos de um Estado cada vez mais bem qualificado, com servidores bem remunerados, motivados para prestar um serviço digno ao povo brasileiro. Isso é um mecanismo que vai facilitar e muito a perseguição política, né? Porque as avaliações elas não são objetivas, são sempre subjetivas. Para que o nosso corpo funcione, precisamos de glicose, que vem em parte do açúcar que ingerimos. E é a insulina que garante que esse combustível chegue até nossas células. Sem ela, o nível de glicose no sangue sobe e aí abre-se a porta para a diabetes. A doença é silenciosa, não tem cura e pode matar. Apesar disso, muitos brasileiros desconhecem a gravidade e as consequências danosas da diabetes. Veja nesta reportagem especial relatos sobre o dia a dia de diabéticos e o que o poder público pode fazer para ajudar no controle da doença. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o Brasil também assistiu a um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim, né? A gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos 8 meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam assim, nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade. E eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer, comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto.
Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com a alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo 2 tipos de insulina, 6 vezes ao dia. Então é um pouco complicado. O senhor apresentou, né, que uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Então seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então começa por uma perda de sensibilidade, muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho o maior cuidado do meu pé. Tenho, vou para a manicure, levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos-alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave. E eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito que é prótese e esse chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. A primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, né, com a quantidade, principalmente de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, não, mas se você faz acompanhamento na Asa Norte, então você tem que pegar lá, mas eu moro no Gama, então eu consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E aí fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemias e outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento, aquela picadinha simples da ponta do dedo que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença e até sobrecarreguem o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas e também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar, mostrando que não há limitação por ser diabético. Então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho. E o melhor foi ver que assim, eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população os hábitos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde,
uma união maior da família. É difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. No dia 16 de agosto de 1974, foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China em Brasília, marcando assim o início das relações diplomáticas entre os dois países. Para celebrar a data, a Embaixada da China e a Agência de Notícias Oficial do governo chinês inauguraram no Senado uma exposição fotográfica que mostra os 45 anos dessa parceria com o Brasil. Apesar da distância geográfica, China e Brasil mantêm uma longa relação baseada na igualdade e reciprocidade. Com o estabelecimento das relações diplomáticas em 16 de agosto de 1974, foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China em Brasília. Na mostra é possível ver, por exemplo, o momento do acordo comercial assinado pelo chanceler Azeredo da Silveira e o vice-ministro do Comércio Exterior chinês, Chen Jie. A exposição foi montada a partir de um acervo de quase 100 fotos e estão distribuídas em 10 painéis que contam a trajetória dos 45 anos de relações diplomáticas sino-brasileiras, com registros de trocas de experiências nas áreas de política, cultura, ciência, esportes, tecnologia, transportes, defesa nacional e inovação. Desde 2009, a China é o mais importante parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país. O relacionamento vai além da esfera bilateral. Brasil e China têm atuado também em grupos internacionais como BRICS, G20, OMC e BASIC, este formado por Brasil, África do Sul, Índia e China. A mostra fotográfica China-Brasil, 45 anos de relações diplomáticas, pode ser vista até a próxima sexta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.